Eu vou dizer de antemão que, em geral, o conceito do perdão é simples e extremamente difícil. Uma coisa pode ser simples e difícil ao mesmo tempo, né? Simples não quer dizer fácil, é simples e difícil, complicado. Vamos começar nessa nossa definição e descrição do perdão, fazendo um estudo da etimologia da palavra. E depois de olhar para a etimologia ou a origem dessa palavra, no Velho Testamento e no Novo Testamento, eu vou oferecer para vocês uma definição e uma descrição. O que a gente nota tanto no hebreu, né, que foi a língua usada para escrever a maioria do Velho Testamento, tanto quanto no grego, que foi a língua usada para escrever a maioria do Novo Testamento, o que a gente nota na etimologia é que a palavra perdão, inicialmente, tinha uma conotação bem concreta. E foi através ou a partir dessa conotação concreta que se extraiu uma conotação mais abstrata, que é o que a gente usa hoje quando a gente fala de perdão. Deixa eu explicar. 3 palavras fundamentais, chaves no Velho Testamento. Eu venho para esse lado e dar essa microfonia. Vou vir para cá agora, ver se fica melhor. 3 palavras fundamentais no Velho Testamento que são traduzidas como perdão. A primeira é essa daqui, kafar, que literalmente significa cobrir. Então, está aqui minha caneta. Deus a abençoe. Desastrado como eu sou, eu vou pegar esse microfone, colocar na água e morrer eletrocutado. Vou botar isso para longe. Dramático todo, né? Cafar significa cobrir. Então, eu vou cafar essa caneta. A caneta está cafada, que significa coberta. Perdoar, uma das palavras em hebreu, literalmente significa cobrir algo. Aí temos aí um exemplo em Gênesis 6:14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Deus está falando com Noé, né? Obviamente. Divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Essa palavra aí na Nova Versão Internacional de revestir é cobrir. Então, a arca, que era um símbolo, um instrumento de quê? De salvação. Olha a metáfora, né? Na palavra de Deus. A arca era perdoada por piche, por dentro e por fora. Faz sentido? A palavra perdão aqui tem um sentido concreto. Deus estava dizendo, perdoe a arca. Mas como assim perdoar a arca? A arca não fez nada de errado comigo. Não. Sentido literal. Perdoar a arca quer dizer cubra essa arca com piche, por dentro e por fora. Esse é o primeiro sentido, é de o quê? Cobrir. A segunda palavra, naga. A primeira quer dizer cobrir, a segunda quer dizer erguer algo pesado, erguer um fardo. Então, está aqui um fardo, cadeira pesada, a palavra naga, eu vou naga esta cadeira. Acabei de perdoar essa cadeira. Joaquim, a cadeira não fez nada contra você. Não. Literalmente, perdoar quer dizer, às vezes, cobrir, às vezes quer dizer levantar um peso. E isso cria o quê? Um esforço, cria um trabalho. Aí, de novo, em Gênesis, temos aqui o exemplo, Gênesis 46:5. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel, olha aí, nagaram, vamos conjugar em português, né? Eles nagaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Preste atenção que estamos descrevendo literalmente o que significa perdoar. Não emocionalmente, não relacionalmente. Esqueça esse conceito por enquanto. Perdoar significa cobrir, perdoar significa erguer um fardo.
E uma terceira palavra, salak, que quer dizer mandar embora ou soltar. Eu vou perdoar esta caneta. Acabei de perdoar a caneta. Mas Joaquim, a caneta não fez nada contra você. Não, eu sei. Literalmente, perdoar significa soltar ou mandar embora, criar uma distância. Acredito que vocês já estão começando a ver como esses conceitos literais têm tudo a ver com o perdão relacional. Quando a gente está perdoando, a gente está fazendo o quê? Cobrindo certas coisas. A gente está levando um fardo que não é nosso para levar. E a gente está criando distância entre nós e algo. Ou a gente está abrindo mão de algo. Esses conceitos têm origem literais e a gente usa eles abstratamente no conceito de perdão. Estão comigo até agora? Não vou perguntar mais não, se faz sentido. Eu vou mudar minha palavra, minha pergunta-chave. Estão comigo? É a nova pergunta. Então temos aqui, kafar, cobrir, naga, erguer um fardo, salak, mandar embora, soltar. Isso no Antigo Testamento, em hebreu. Vamos dar uma olhadinha agora no Novo Testamento, em grego. A palavra principal em grego, mesma coisa, tinha um conceito literal, que não tinha nada a ver com esse perdão como a gente usa hoje. E a palavra é aphiemi. Aphiemi. O que significa aphiemi? Aphiemi é a combinação, a contração de duas palavras. Um prefixo, apó, que vira afi, quando a gente junta, e hieme, que vira eimi. Apó significa, olha como é parecido com o hebreu, colocar distância entre duas coisas, e hieme, que é ação que causa a separação. Aphiemi, portanto, é uma ação que causa distância entre ponto A e ponto B. Mais uma vez, eu vou aphiemi a minha caneta. Acabei de perdoar a minha caneta. Abrir mão, soltar, libertar, literalmente libertar e criar distância. Minha caneta caríssima da Bic, não posso perder. Então, sentido literal no Novo Testamento, tão quanto no Velho Testamento, a palavra significa jogar algo para longe de mim, abandonar, porque quando eu jogo algo longe, eu estou de uma certa maneira abandonando, aquele algo, me distanciar, deixar ir embora, ao invés de ficar segurando, e sair de um lugar para outro. Gente, agora pense nesses conceitos no sentido relacional, quando alguém ofendeu você. Tudo isso se aplica. Quando existe uma ofensa, quando existe uma violação, o perdão, como a gente entende ele, requer que eu jogue várias coisas para longe de mim, que eu abandone certos pensamentos, talvez até certas emoções, certas atitudes, que eu me distancie de certas realidades internas, que eu deixe ir embora o meu direito de magoar essa pessoa de volta. No conceito abstrato, é basicamente isso. Perdoar é abrir a mão do meu direito de fazer com você o que você fez comigo. Que é a coisa mais difícil para o ser humano fazer. E sair de um lugar para o outro. Em essência,
Perdoar é o quê? Soltar e abrir a mão. Eu não disse que é simples. Perdoar é isso. Quem aqui consegue abrir a mão? Todos nós. Perdoar é abrir mão de várias coisas que em nossa natureza a gente quer fazer assim, ó. Mas não é só segurar, não. É segurar como se a vida dependesse disso. A nossa tendência é essa. E Deus diz: não, você é um povo de perdão, porque eu lhe perdoei. Então, solte tudo isso. E a gente vai elaborar o que é tudo isso. No sentido abstrato, né, como a gente está usando no Novo Testamento, a palavra afiemi, que literalmente significa soltar um objeto, era usada para descrever a liberação voluntária. Olha a palavra-chave, é um processo voluntário. Ninguém afiemizava compulsoriamente. É uma decisão voluntária de liberar uma pessoa ou um objeto sobre o qual eu tinha controle, real ou legal. Então, se eu tivesse um escravo naquela época, na cultura grega, e eu quero liberar meu escravo, eu estava literalmente perdoando o meu escravo. Não no sentido que o meu escravo fez alguma coisa, alguma ofensa contra mim, não. Eu estava perdoando o meu escravo no sentido de quê? Liberar o meu escravo. Ele não está mais sob o meu controle, ele agora está livre. Conceito-chave do que é perdoar. Perdoar é libertar. Libertar uma pessoa de uma obrigação. Era o uso no Novo Testamento, mais uma vez. Que tipo de obrigação? Essa palavra é usada para descrever pessoas que eram liberadas da obrigação de estar presos, de um débito ou de uma promessa que foi feita. Perdoar significa tudo isso. Libertar alguém da punição que lhe é merecida. Aí outro aspecto, porque perdoar é tão complicado para a gente, né? Se você me causa dor, qual é o meu ímpeto? Você vai doer também. Tem aquele ditadozinho, né, que miséria adora companhia. Se vocês me faz miserável, qual é a minha índole? Convidar você para compartilhar na minha miséria. Como eu faço isso? Infligindo dor sobre você. Libertar alguém da punição que lhe é merecida, absolver da culpa e isentar das consequências. Gente, quem faz isso? Esse afiemi. Deus, na cruz, de novo, central para o cristianismo, que Deus absorve a pena, Deus absorve a dor que não era dele, que ele não merecia, ele absorve para nos libertar. A afiemi está na cruz e, consequentemente, a afiemi deve estar em nós, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir. No Novo Testamento a gente vê essa palavra afiemi, no Velho Testamento, na Septuaginta, né, que é a versão do Velho Testamento que foi escrito em hebreu. A Septuaginta é a versão do Velho Testamento quando foi traduzida para o grego. Então a versão grega do Velho Testamento usa essa palavra afiemi no sentido de cancelar a dívida, cancelar o débito de alguém, como está aí em Deuteronômio 15:3. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que perdoar os seus irmãos israelitas. Literalmente, está falando de dinheiro, dívida. Que perdão é esse? Cancelar qualquer dívida que eles tivessem. Então está aí, espero que esteja claro essa ideia de perdoar, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Era uma palavra de uso comum, diário. Ô menino, perdoe esse gato. Como assim perdoar o gato? Solta o gato, deixa o gato ir embora. É uma palavra normal que eles usavam, que significa tudo isso.
De novo, a essência é o quê? Abrir mão. E à medida que eu abro mão de certas coisas, eu obtenho outras coisas. Perdão é uma troca. Eu desisto de algo para ganhar algo. Eu me afasto, à medida, eu estou aqui perto desse púlpito. À medida que eu me afasto do púlpito, eu estou me aproximando de alguma outra coisa. Mesma coisa se aplica ao perdão. Perdão é se livrar e perdão é conseguir. São dois lados da mesma moeda. Se livrar de quê? Eita, aí desandou a configuração do slide, mas dá para a gente ler. Se livrar do quê? Da amargura. A gente viu várias dessas características que a gente leu hoje à tarde sobre Esaú, né? Abrir mão de quê, Joaquim? Abrir mão da sua amargura, abrir mão do seu rancor, abrir mão da sua vergonha. Às vezes, para mim, o que dificulta a prática do perdão é a vergonha que eu sinto por ter sido ofendido por você. A violação que você me causou me fez sentir vergonha, e é essa vergonha que eu tenho dificuldade em desistir dela. Abrir mão de quê? Do ressentimento. Sabe o que é ressentimento? Ressentimento é a raiva da vítima. Se você sente ressentimento, é porque você está se vendo, eu não estou criticando, talvez seja próprio isso, seja correto. Ressentimento, se você sente, é porque se você está se vendo no papel de vítima. Ressentimento é o nome que a gente dá à raiva que a vítima sente. Então, de uma certa maneira, se perdoar requer abrir mão do ressentimento, perdoar de uma certa maneira também requer abrir mão de quê? Do lugar de vítima. Me distanciar do lugar de vítima. Que não quer dizer que você não foi vitimizado, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que para perdoar, tá, eu fui vitimizado, mas perdoar requer que eu abra mão, que eu não permaneça mais neste lugar. Abrir mão da culpa. A pergunta mais cedo: é fácil para você se perdoar? O que dificulta o perdão a si mesmo? Porque a gente está tendo dificuldade de abrir mão de quê? Da culpa que a gente sente. E a gente está dizendo, é mais vantajoso para mim ficar com a mão aqui, ó, na culpa, do que deixar essa culpa ir embora. Abrir mão da vergonha é tão importante isso para mim que eu coloquei 2 vezes, o meu inconsciente. Abrir mão da escravidão, abrir mão da dor. A gente falou hoje cedo que a família é uma incubadora, né? Família é uma incubadora, é um ambiente de desenvolvimento de 2 aspectos fundamentais de todo relacionamento. Questão de amor, eu sou amado, eu sou querido, eu sou acolhido, eu sou desejado, eu pertenço. E segurança. As 2 violações podem existir na família. Violação de amor, né? Que quer dizer que eu me sinto mal amado, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto desrespeitado. E violações de segurança, falta de confiança na pessoa que me machucou, imprevisibilidade. Se eu estou casado com alguém e desculpo que essa pessoa está sendo infiel, eu não previ aquilo, como é que eu posso agora confiar no meu discernimento? Cria uma crise grande para a pessoa na segurança de discernir o que é real, o que não é. Violação de segurança tem a ver com o sentido de injustiça. Não é justo que você fez isso comigo. E nós temos dentro de nós, quando a gente está nesse papel, uma vontade imensa, uma sede por justiça. Quando a gente está do outro lado, essa sede de justiça meio que desaparece. Mas quando a gente está do lado de cá, da vítima,
a sede é grande. E a violação de segurança causa também um sentido de desequilíbrio. Que desequilíbrio? Eu me entrego tanto a você, eu sirvo tanto, eu sacrifico tanto, e você não retribuiu tudo o que eu tenho feito por você. Daí o desequilíbrio, daí a necessidade de perdão. Gente, perdão é inevitável, ou pelo menos a necessidade de perdão é inevitável. Inevitável. O processo pelo qual amor e segurança são restabelecidos em um relacionamento. Essa pode ser uma definição bem simples de perdão. Perdão no contexto familiar, casamento, com seus filhos, com seus outros familiares, é o processo pelo qual amor e ou segurança são restabelecidos, são reintegrados dentro de um relacionamento. Está aí a minha definição. Botei um monte de coisa junto, tapecei um monte de ingrediente, coloquei no liquidificador e aí o que saiu foi isso. O que é o perdão? A partir desse desenvolvimento da etimologia da palavra. Perdão, primeiro, é um processo. Perdão não é uma decisão que você faz só uma vez, perdoei e está pronto, está feito. Não estou dizendo que não existe essa decisão de perdoar. Eu me lembro, quando meu pai foi assassinado, naquela mesma noite, eu me lembro, deitado, com um monte de coisa passando pela minha cabeça, né? Um monte de coisa. Me passou esse pensamento, eu me lembro nitidamente. Eu tendo a conversa com Deus e eu dizendo, eu perdoo esse monstro que assassinou meu pai. Naquela noite eu fiz aquela decisão. Quer dizer que aquilo foi o final do processo de perdão? De maneira alguma. Deixa eu dizer por quê. Naquela noite, eu não sabia ainda a profundidade da dor que eu viria a sentir por causa do assassinato do meu pai. E o perdão da gente é tão profundo quanto o nosso entendimento da dor que nos foi causada, quanto a nossa experiência daquela dor. Eu sentia dor naquela noite, nesse nível daqui, ó. Então o meu perdão foi de que nível? Esse nível. Mas com o passar do tempo, quando eu comecei a digerir a dor, aquela dor aumentou muito. E aquele perdão inicial não era suficiente. O que é que eu tive que fazer? Perdoar de novo, e perdoar de novo, e combater vários sentimentos e vários pensamentos, e isso se transforma num processo ativo, não é um processo passivo. A gente tem um papel ativo. Perdão é trabalho. Lembra a segunda palavra, acho que foi a segunda palavra em hebreu, o sentido é o quê? Erguer um fardo. Gente, não é fácil. Tente levantar esse banco onde você está sentado, sozinho. Vá, carrega o banco nas costas. Ah, impossível. Perdoar. É um processo ativo que requer trabalho, sacrifício, suor. É um processo ativo unilateral. O que quer dizer unilateral? Envolve quantos lados? Perdão. Minha mãe sempre dizia, leva 2 para brigar. Um só não briga, só se for doido. Não sei quantas vezes eu escutei isso. Você só briga sozinho se você for doido. Então está brigando com o seu irmão porque você fez a sua parte. Tá. Leva 2 para brigar, mas só leva 1 para perdoar. O perdão nunca está dependente ou à mercê da pessoa que lhe causou a dor. Tem certas aplicações do perdão que vai requerer envolvimento e trabalho da outra pessoa. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas o soltar, o libertar, o me distanciar de certas coisas, isso é um processo unilateral.
E unilateral no sentido humano. Não quer dizer que você faz só. Você precisa estar conectado aqui, né, com Deus, recebendo poder para poder fazer isso. Processo ativo, unilateral e sobrenatural. Fora da graça de Deus não existe perdão. Perdão vem da essência de Deus. Como assim? Que essência? Amor e graça. São essenciais para a natureza divina. Pecado torna a gente contrário ao perdão. As pessoas que não conhecem a Jesus podem perdoar? Acredito que podem, claro. Mas esse perdão, até ali na vida delas, vem de quê? Da graça divina. Então, vou voltar, viu? Processo ativo, unilateral e sobrenatural, através do qual eu solto, eu liberto, daí vem, né, o sentido literal. O meu coração, perdão tem um aspecto emocional. Quais são as emoções? Raiva, ressentimento, rancor, amargura e por aí vai. Eu solto o meu coração e a minha mente. Perdão tem um aspecto cognitivo, certos pensamentos que eu liberto esses pensamentos. Você merece morrer, você merece que eu cause a dor em você que você causou em mim, e por aí vai. Então, processo ativo, unilateral, sobrenatural, através do qual eu solto ou liberto o meu coração, a minha mente, da minha dor e do meu direito, da minha vontade de machucar outra pessoa que me machucou. E me abro, olha que perdão é desistir para obter, né? Não é só desistir. E me abro para buscar amor, liberdade e paz, repetidamente. Repetidamente. Acho que muitas vezes, quanto mais profunda a dor, mais você vai repetir esse processo. Ah, mas eu pensava que eu já tinha perdoado. Sim, perdoou. Mas aí a dor volta. Aí você faz o quê? Perdoa de novo. Ah, mas voltou de novo, quer dizer que eu não perdoei? Não, perdoou. Mas a dor voltou. Aí toda vez que volta a gente faz o quê? O trabalho de perdoar, que é exaustivo. Exaustivo. Vai sair daqui todo mundo deprimido hoje à noite, né? Então, tem uma lista aqui para fazer um resumo disso aqui, viu? O que é o perdão? Perdoar é abrir mão de algo para obter algo maior e melhor para a sua vida. Gente, perdoar é a coisa mais sábia que você pode fazer. É um sacrifício, mas é um investimento também. Ao desistir de A, o B que você ganha é tão melhor para você, para a sua alma, para as pessoas ao seu redor. Tão melhor. Acredite nisso, pela fé, acredite nisso. Suas emoções vão dizer o contrário, seus pensamentos vão dizer o contrário. Pela fé, acredite que o que você recebe, o que você obtém pelo perdão é infinitamente maior do que aquilo que você desiste. De novo, está desistindo de quê? Minha dor, meu sofrimento, meu rancor, do meu direito de retribuir. Para obter o quê? Paz, liberdade, misericórdia, o seu melhor, o melhor de Deus, para obter amor. Gente, à medida que a gente não perdoa, a gente se transforma em escravo da pessoa que nos ofendeu. Que é muito paradoxo, né? Eu já estou com tanta raiva porque você me magoou, e ao não perdoar, não só você me magoou, mas agora eu estou dando a você o poder de continuar me magoando e me escravizando. Não faz sentido, né? Número 2, perdoar é absorver e absolver.
Absorver quer dizer literalmente sugar, né? Carregar dentro de você certas coisas. Que coisas? A dor. Levantar, erguer um fardo e carregar esse fardo. E absolver. O que é absolver? É um termo legal. Absolver num processo, no caso jurídico, quer dizer o quê? Você foi declarado inocente, você não precisa arcar com as consequências das suas ações. Perdoar é morrer para a minha dor, para poder viver para o amor. Perdão tem uma característica de morte e ressurreição, centrais para a fé cristã. A gente acabou de comemorar isso, né? Na Páscoa. Esqueça o coelhinho, esqueça os ovos de Páscoa. A Páscoa é o quê? Celebração, morte e ressurreição. Está aí, perdão é isso. Perdão é difícil porque requer morte dentro da gente. Algo tem que morrer. A raiva, o rancor, os meus direitos e por aí vai. Mas ao morrer, algo novo vive. Algo novo vem à tona. Temos aqui alguns versículos, né? De novo, sobre Esaú. Quero focalizar nessa parte aqui que a gente leu antes. Não, vou ler todos. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Esaú estava se consolando com a ideia de matá-lo. Para Esaú, a prática do perdão requereu a morte de quê? Da vontade de matar o irmão. Ele teve que matar a vontade de matar o irmão. Ele teve que desistir dessa vontade. E me parece que deu bem para ele, né? Porque a gente lê mais tarde, quando ele se encontra, tem uma leveza no que a gente vê na disposição, na atitude de Esaú. E com José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Décadas depois, as emoções ainda estavam lá. O senhor perguntou uma pergunta, pastor, tão profunda para a irmã, que o senhor perguntou: dói ainda? E a sua resposta demorou menos de um segundo: não dói. Algum momento nesse processo de perdão, a senhora deixou de carregar essa dor, e a dor morreu. E todo o processo de morte é doloroso. E ao morrer essa dor, algo novo foi criado. E a gente viu o testemunho disso hoje à tarde. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Está aí o novo que é criado. Está aí o novo que é criado. José, semelhantemente, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o bem. Eu sustentarei vocês. José desistiu do seu direito de magoar os irmãos, e nesse processo, o que foi que veio à tona, o que foi criado? Um plano de redenção para todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel. Número 3. Perdoar é ao mesmo tempo de graça e extremamente caro. A gente fala, né? Não, o amor de Deus é de graça. De graça para a gente. Porque para Jesus o amor custou tudo. Mesma coisa aqui. A gente oferece o perdão, de novo, é um processo unilateral. Eu ofereço perdão gratuitamente. Para você não custa nada. Para mim custa muito. Está aí uma das dificuldades em perdoar, o sacrifício que é requerido. Sacrifício de quê?
que a gente já falou aqui, meu rancor, minha raiva, da minha vontade de justiça, por aí vai. Então veja como é paradoxo, né? Perdão é de graça para a pessoa que não merece, e é extremamente caro para a pessoa que não merece pagar aquele preço. É uma troca que literalmente não faz sentido, segundo a nossa concepção de pensar fora da graça de Deus. Número 4, perdoar é aceitar o inadmissível, porque Deus perdoou ou aceitou o inadmissível em mim. Se você tem dificuldade em perdoar alguma pessoa, talvez seja bom você refletir um pouco sobre a profundidade daquilo do qual Deus perdoou você. Isso eu acho que vai ajudar um pouco, talvez muito. Tem uma cliente, tenho trabalhado com ela faz muito tempo, família maravilhosa, são cristãos, amam Jesus. Ela, anos atrás, ela foi violentada por 2 homens, e aquilo meio que destruiu a vida dela, né? Ela acordou no meio da noite, 3 horas da manhã, nua, completamente devastada pelo que tinha acontecido. No outro dia, foi ao trabalho, ela trabalha como enfermeira, foi no hospital e começou a roubar medicamentos dos pacientes. Começou a tomar os medicamentos para dor, morfina, opioides, né? Começou a tomar medicamentos para dores físicas. Ela estava tomando para não sentir o quê? Dor emocional. O hospital descobriu, ela perdeu a licença dela, né, para praticar como enfermeira, desenvolveu um vício, perdeu o emprego de novo, teve que se mudar. A vida estava um caos e ninguém sabia. Ela não disse para ninguém, por anos, ninguém sabia o que tinha acontecido. A família está olhando para ela e o que é que está acontecendo com essa menina? Finalmente, ela vai, faz tratamento, volta, depois de tratamento para a dependência química, numa sessão de terapia familiar. Eu me lembro, nos momentos mais marcantes da minha vida, eu estava sentado e pela primeira vez ela fala: isso e isso e isso aconteceu para mim, comigo, 3 anos atrás. Eu não tinha ideia, os pais não tinham ideia. Ficou todo mundo assim, em silêncio, pelo que parecia uma eternidade naquela sala. E aquilo começou um processo dela de se recuperar do trauma. E nesse processo, eventualmente, chegamos onde? Na necessidade dela perdoar 2 monstros. 2 monstros que ela não sabe nem quem são. 2 monstros que ela muito provavelmente nunca vai ver na vida. E mesmo assim, ela precisava perdoar aqueles homens. Por quê? Por causa dela. Porque eles já destruíram demais a vida dela. E o não perdoar significaria permitir que eles continuassem destruindo mais. E foi um processo longo da gente trabalhar nesse perdão. Não foi uma sessão de aconselhamento, 1 horinha e vamos botar um band-aid, não. Um processo difícil, complicado, doloroso, de realmente aprofundar na dor e de fazer a decisão de perdoar e de continuar se engajando naquele processo. O mundo não entende o que é isso. O mundo não entende o que é isso. Perdoar é dar e receber vida. Perdoar é ter vitória. Perdoar aparenta admitir ou reconhecer ou aceitar a derrota, não é isso.
Perdoar é ter vitória sobre a dor, que você está dizendo, eu não vou continuar me submetendo a você e fazendo de você, dor, a experiência mais importante da minha vida. Porque dor, o que a dor quer fazer é se sentar no trono do seu coração. A dor que a gente sente quer ser a coisa mais importante sobre a gente. E quando a gente perdoa, a gente diz, não, essa dor é válida, essa dor é real, essa dor faz sentido, mas essa dor não é a experiência mais importante do meu ser. Essa dor não me define. Eu não estou negando a existência dessa dor, só estou dizendo que essa dor não pertence nesse trono no meu coração. E você tira essa dor e coloca algo diferente lá. E ao colocar alguém diferente lá, a gente tem vitória sobre essa dor e sobre o inimigo. Gente, Satanás odeia perdão. Odeia perdão. Vocês estão aqui, se preparem, viu? A gente está falando sobre perdão tanto. Se preparem para possíveis dificuldades nos seus relacionamentos, nos próximos dias, nas próximas semanas. Porque eu lhe garanto que Satanás não quer que essa comunidade daqui saia praticando perdão nas próximas semanas. Garanto que não quer. E perdemos um. Perdoar é curar. Perdoar é não deixar que o passado determine o seu futuro. À medida que você não perdoa, você está segurando o quê? O passado. Perdoar significa o quê? Abrir mão de certas coisas do passado e me abrir para um futuro diferente. Perdoar é libertar não só a outra pessoa. Perdoar é libertar a mim mesmo, a minha alma do rancor, da amargura. Perdoar é humanamente impossível. Ninguém aqui vai conseguir perdoar desconectado da graça de Deus. Humanamente impossível. Nem tente. Nem tente. Você perdoar, você precisa pedir e receber o apoderamento do Espírito Santo. Ele precisa lhe empoderar para você poder fazer isso. Mas Jacó insistiu, amo esse versículo. Não te agradaste de mim, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Jacó falando isso para Esaú, quando Esaú estendeu o perdão para ele. Jacó cheio de medo, Esaú vendo a seu encontro, Jacó pensando que Esaú vinha para retribuir, para matá-lo finalmente, ao invés de ver a morte, o rancor, a raiva, o ódio, o que foi que ele viu? A face de Deus. Neste homem, seu irmão, ele viu o rosto de Deus. Por quê? Por causa do perdão. Você quer ter o rosto de Deus? Perdoe. Melhor plástica que você vai fazer na sua vida. O que é o perdão? Resumindo, é uma ação. Gente, perdão não é um sentimento. Eu não me sinto pronto para perdoar. Quem disse que perdão é sentimento? Não é. Se você for esperar para perdoar, fique sentado, carrega a bateria aqui do seu celular para se distrair, porque vai demorar um pouco, viu? Perdão não é sentimento. Lembra no Velho Testamento, no Novo Testamento, todos os verbos lá eram verbos, palavras de ação. Perdão é ação, não é emoção. As emoções seguem
a ação não precedem. Suas emoções nunca vão preceder as ações necessárias para o perdão. É um evento, um processo repetido. Lembra quando Pedro perguntou, quantas vezes devo perdoar meu irmão, aquele que me ofendeu? O que foi que Jesus disse? 70 vezes 7. A gente geralmente peça perdoar aquele irmão 70 vezes 7, várias vezes. Eu acredito que aquele versículo também diz, perdoar a mesma ofensa cometida por aquele irmão 70 vezes 7. Você nota a diferença, né? Não é só perdoar a pessoa por ofensas diferentes, é perdoar aquela mesma pessoa pela mesma ofensa, repetidamente. E, mais uma vez, humanamente impossível. A gente tem que botar isso na cabeça, porque se a gente esquecer que é humanamente impossível, a gente vai tentar fazer segundo as nossas próprias forças, e a gente vai falhar miseravelmente. E esse processo de perdão nem sempre é linear. Vamos deixar isso claro. O que eu quero dizer a ver com isso? Está aqui a dor que me foi causada pelo homem que tirou a vida do meu pai. Aí eu, naquela noite, perdoar. Sei que preciso perdoar, sei que Jesus me chama a perdoar. Fiz a decisão. Alguns dias depois, eu estava nos Estados Unidos, nem para o enterro do meu pai eu fui. Péssimo. No dia do enterro, a cabeça. Eu fechava os olhos, eu só imaginava a imagem, no Parque das Flores, minha família, todo mundo chorando, todo mundo confuso. O que é que eu fiz no meu coração? Peguei a dor de volta que eu tinha colocado nas mãos de Deus. Carreguei essa dor. E depois, não. Preciso perdoar. Aí, um ano depois, o aniversário do assassinato do meu pai. O que é que acontece com aquela dor? Tsunami. Nem onda normal é uma tsunami. Invade e carrega tudo. Aí, o que é que eu fiz com aquela dor? É isso que eu digo, não é um processo linear onde a gente só melhora e melhora. É assim, gente, às vezes. Toda vez que eu caio e alimento aquele rancor, a certo ponto eu tenho que entregar de volta, e entregar de volta, e entregar de volta, tantas vezes quanto seja necessário. Como estamos de tempo? Porque eu falo até meia-noite. Quanto tempinho? Começar a amarrar? Eita, não sei como amarrar não. 5 minutos, 10 minutos, me dê. É culpa dele, viu? Eu estou pedindo, vocês estão testemunha. Eu estou pedindo por limites, ele não está me dando. Então vamos embora. Rapidinho, o que não é o perdão? Que é igualmente importante. Não é justificar o que aconteceu ou trair a sua experiência de violação ou de dor. Não é fingir que nada aconteceu. Se perdão fosse isso, perdão seria uma mentira. A pessoa que foi violentada, abusada sexualmente, traída, ao perdoar não está dizendo, não foi nada. Mentira. Foi muito. Se não foi nada, não tem necessidade para perdoar. Então por que a gente está tendo essa conversa? Perdoar não quer dizer que você está minimizando o que aconteceu. Não aconteceu. E foi péssimo, e foi doloroso. E é por causa disso que o perdão é necessário. Não minta, não diminua a seriedade do que aconteceu. A gente precisa ter confiança, presença o suficiente para dizer, foi assim, foi assim, foi assim.
E a dor que me causou foi essa e foi essa. Perdoar não é literalmente esquecer o que aconteceu. Se fosse, a gente tem que desenvolver uma maneira de você bater a cabeça de certa maneira para criar uma amnésia para você não mais se lembrar do que aconteceu. Quer dizer isso. Perdoar quer dizer que você se lembra, mas você se lembra diferentemente. Você se lembra do que aconteceu, mas você se lembra de outras verdades sobre o Evangelho e o chamado de Jesus. Como o cão volta ao seu vômito, assim também o insensato repente a sua insensatez. Esse versículo é válido no processo de perdão. Eu perdoo você, mas não quer dizer que eu vou necessariamente me abrir para a possibilidade de você vomitar em cima de mim mais uma vez. Isso é idiotice, não é perdão. Separa essas ideias. Perdoar não quer dizer que eu vou deixar de me proteger. Não, eu perdoo. Mas até você provar para mim que é digno da minha confiança, eu vou estar protegido. Ah, então não me perdoou. Quem disse? Não, perdoei. Não estou machucando você, estou me protegendo, e ao me proteger, eu estou protegendo você da capacidade de errar mais uma vez. Essa proteção é para o meu bem e para o seu. Perdoar nem sempre significa ignorar a ofensa. Se eu estou dirigindo aqui e alguém cria uma ofensa contra mim, tá, vou perdoar, vou ignorar. O pastor faz alguma coisa que me ofende, é pequeno o suficiente, perdoei, segui em frente, vou ignorar, ele nem sabe o que aconteceu. Mas às vezes é grande o suficiente, ou repete várias vezes, e ignorar não é bom para o processo de perdão. A gente precisa discutir, falar, conversar sobre isso, ao invés de ignorar. Daí a complexidade, né? Perdoar não é merecido, nunca. Ah, mas ele não merece o meu perdão ainda. Nem nunca vai merecer. Nem nunca vai merecer. Ah, mas ele não me mostrou ainda pelas suas ações que merece o meu perdão. Aí você não está falando de perdão, está falando de restauração do relacionamento. Completamente diferente. Perdão é um processo unilateral. A outra pessoa não precisa lhe mostrar nada. Mas para restaurar o relacionamento, aí é outra conversa, meu amigo. Completamente separada. Não requer não ter mais sentimentos de raiva ou afim. Perdoar não quer dizer que você não vai sentir mais raiva quando você pensa. Se eu começar a pensar sobre esse homem, que por sinal morreu, o homem que matou meu pai morreu na prisão, ele foi assassinado lá, numa briga, num negócio que teve, sei o que aconteceu. Se eu começar a pensar sobre ele, a raiva volta, até hoje. Ah, mas quer dizer que eu não perdoei? Não, não quer dizer isso. Quer dizer isso. Perdão não é fraqueza. Os fracos não podem perdoar. Isso é uma frase, eu esqueci de botar aspas ali no começo, me esqueci de quem foi que eu achei isso. Perdão é um atributo dos fortes. E é, gente. Perdão é um atributo dos fortes. Permanecer no papel de vítima e se submeter a futuras infrações. Perdoar não quer dizer isso. Trabalhei já com muita mulher vítima de violência doméstica. Eu nunca vou dizer àquela mulher: perdoe seu marido, volte para casa e deixe ele bater em você de novo. Vou dizer mais uma vez: isso é idiotice. Isso não é perdão. Perdoe o seu marido, mas minha senhora, vamos tomar conta da senhora, porque o que ele está fazendo é péssimo, é das trevas, não é de Deus. E a gente precisa proteger a senhora. E isso não quer dizer que a senhora não está perdoando, não. Não vamos permitir, gente, que a maldade continue pelo nome do perdão. Isso não é de Deus. Perdoar não quer dizer que você continua
permitindo ser vitimizado. De maneira alguma. Não é literalmente esquecer, mas lembrar diferentemente. Não é baseada em promessas da outra pessoa. Joaquim, eu sei que ontem eu cuspi na sua cara, mas eu prometo, nunca mais vou cuspir, me perdoe. Você está misturando coisa aí. Porque que valor tem essa promessa? Nenhum. Eu sei que eu traí você, mas não traio mais nunca. Palavras. Eu vou perdoar baseado em palavras? Não. Você não me trair, você me mostrar um comportamento diferente é importante no processo da gente reconstruir o nosso relacionamento. Mas isso é separado do processo interno de eu perdoar você. Perdoar não requer arrependimento da outra pessoa. Restauração de relacionamento requer. Perdão, não. O pai do filho pródigo já tinha perdoado o filho pródigo, antes do filho pródigo se arrepender e voltar. Quando o filho pródigo voltou, aquele pai que já estava lá, todo dia, ele correu em direção a ele, sem nem saber as palavras que iam sair da sua boca. Evidência que já tinha perdoado. O arrependimento dele foi essencial para quê? Para a restauração do relacionamento, não para o processo de perdão. Quase terminando. Odeio essa frase. Por favor, por tudo que é santo e sagrado nesse mundo, parem de falar que tempo cura tudo. Gente, tempo só faz a infecção piorar e mata a pessoa. Tempo sozinho não cura nada. Nunca. Quando a gente está falando em ciências, em estudos, científicos, a gente fala de condições necessárias para algo acontecer e condições que são suficientes. Certo, o tempo, dependendo da profundidade da dor, é uma condição necessária, mas nunca suficiente em si mesma. Se eu tiver uma infecção sem antibiótico, o tempo vai me matar. Tempo sozinho não cura nada. Pare de dispensar esse remédio para as outras pessoas e dizer, não, tempo vai curar tudo. Palavras vazias. Não ofereça isso para as pessoas. Tempo ajuda, mas não é suficiente em si mesmo para curar. E perdão não é uma opção para a gente. Mensagem pesada, né? Estou reconhecendo que eu dou uma mensagem bem pesada para a gente. Não é opção. Você quer ser meu discípulo? Foi o que Jesus disse. Pegue aquela cruz, bote nos seus ombros e venha atrás de mim. Perdão é uma cruz. De certa maneira é uma cruz. Senhor, Deus do perdão, Deus que morreu na cruz para cobrir os nossos pecados, para carregar sobre o Senhor mesmo o fardo da nossa rebelião. Que o Senhor que abriu mão de tanta coisa para poder morrer na cruz por nós. Nós entramos na sua presença com os corações cheios e pesados ao mesmo tempo. Pesado por causa da dificuldade que é a chamada de perdoar, que é tão contra o nosso coração humano. E ao mesmo tempo os nossos corações estão cheios de gratidão, porque o Senhor nos perdoou em Cristo. E não há presente maior que a gente possa receber. Deus, eu peço que o seu Espírito Santo, que
que é poderoso, que é um membro da Trindade, que está presente aqui, que habita naqueles que estão em Jesus. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações, trabalhe em nossas emoções, nossas mentes, em nossas mãos, nossos corpos, para que nós possamos realmente ser agentes de perdão em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossas comunidades, aqui nessa igreja, e que ao perdoar, a luz do Evangelho brilhe fortemente, e que as outras pessoas possam olhar para a gente e ver o semblante de Cristo, por causa do perdão que vai caracterizar as nossas ações, os nossos seres. Sei que estamos orando por algo humanamente impossível, e é por isso que estamos orando, porque precisamos do Senhor para tornar isso uma realidade em nossas vidas. Nós louvamos mais uma vez pelo sacrifício de Jesus, que se entregou e sofreu tão profundamente para poder nos perdoar. Peço por aquelas pessoas aqui que indicaram antes que têm dificuldade em aceitar esse perdão, que o Senhor use esse processo, esse final de semana, essas reflexões, a sua palavra, para quebrar essas barreiras, para que aquelas pessoas que elas abracem o perdão que está disponível para elas, Senhor. Não importa o que elas tenham feito, a imensidão do que foi feito, o seu perdão e a sua graça sempre são infinitamente maiores do que o nosso pior pecado. No poderoso nome de Jesus Cristo nós oramos, amém.